A oração, enquanto prática espiritual, pode ser entendida como um caminho profundo de individuação, um processo pelo qual o ser humano busca a integração de suas múltiplas facetas, conduzindo à descoberta do eu verdadeiro. Para um cristão, essa jornada não é apenas uma rotina de pedidos ou súplicas, mas uma experiência de autoconhecimento e de conexão com o divino, onde cada palavra proferida se torna um passo em direção à totalidade. A individuação, como Jung a descreve, é um processo em que a pessoa se torna quem realmente é, transcendendo as limitações impostas pelo inconsciente coletivo e pelas expectativas sociais. Nesse sentido, a oração se transforma em um meio catalisador para que o cristão possa acessar suas camadas mais profundas, revelando não apenas suas fraquezas, mas também suas forças ocultas. Ao se colocar em oração, o cristão é convidado a mirar para dentro, a confrontar suas dúvidas e anseios, e a buscar uma verdade que ressoe com seu ser mais autêntico. A essência da oração reside na sua capacidade de estabelecer um diálogo com o sagrado, um espaço onde o indivíduo pode não apenas falar, mas também ouvir. Este diálogo pode ser entendido como um convite à introspecção. No silêncio que se segue a uma oração sincera, frequentemente encontramos as respostas que buscamos, revelações que ecoam no nosso interior. Esse espaço de escuta é fundamental na jornada de individuação, pois é através dele que o cristão se conecta com a sua essência divina e compreende a sua missão na Terra. É importante notar que a individuação não ocorre em um vácuo. Ela é influenciada pelo inconsciente coletivo, um conceito junguiano que se refere ao conjunto de experiências e símbolos compartilhados por toda a humanidade. As tradições espirituais, incluindo a tradição cristã, estão repletas de arquétipos e imagens que ressoam profundamente com a psique humana. Durante a oração, esses símbolos podem emergir, ajudando o cristão a se conectar com uma herança espiritual que transcende o tempo e o espaço. A cruz, o pão e o vinho, a luz e a escuridão, são todos símbolos que carregam significados profundos e que, ao serem evocados na oração, podem servir como guias na jornada interior. Quando um cristão se dedica à oração, ele não está apenas se comunicando com Deus, mas também invocando a sabedoria de seus antepassados espirituais. O inconsciente coletivo se manifesta através de tradições, rituais e narrativas que moldaram a espiritualidade ao longo da história. Ao reconhecer e honrar essas influências, o cristão se torna parte de um diálogo ancestral, onde sua própria experiência de fé é entrelaçada com a de milhões de outros que vieram antes dele. Essa conexão não apenas enriquece a prática da oração, mas também oferece um sentido de pertencimento, um alicerce sobre o qual a individuação pode se desenvolver. A oração também serve como um espelho, refletindo não apenas a luz, mas também a sombra. Jung enfatizou a importância de reconhecer a sombra, os aspectos não aceitos ou reprimidos da psique, para alcançar a totalidade. Na prática da oração, o cristão é desafiado a confrontar suas próprias limitações, inseguranças e medos. Ao trazer essas questões à luz durante a oração, ele não apenas busca a redenção e o perdão, mas também a integração dessas partes de si mesmo. A verdadeira individuação envolve aceitar e reconciliar as diversas facetas do eu, e a oração oferece um espaço seguro para essa exploração. Por meio da oração, o cristão pode se deparar com a dualidade da sua existência, a luz que brilha em seu interior e as sombras que o cercam. Esse reconhecimento é um passo vital na jornada de individuação, pois permite que o indivíduo não apenas busque a iluminação, mas também abrace a complexidade de sua humanidade. A aceitação da sombra não é um ato de fraqueza, mas sim um sinal de coragem e autenticidade. Ao fazer isso, o cristão pode se libertar das limitações autoimpostas e, assim, avançar em direção à sua verdadeira natureza. À medida que a oração se torna um caminho de autoconhecimento e individuação, o cristão se vê cada vez mais consciente de seu propósito divino. A busca por esse propósito não é apenas uma questão de vida ou morte, mas uma jornada de descoberta e transformação. A oração fornece o espaço para que o cristão se pergunte: quem sou eu realmente e qual é a minha missão neste mundo? Essas perguntas são fundamentais para a individuação, pois impulsionam o indivíduo a explorar suas paixões, talentos e valores, alinhando-se à sua verdadeira essência. O processo de individuação também é um convite à transformação pessoal. A oração, nesse contexto, torna-se uma ferramenta poderosa para a autoexploração e o crescimento espiritual. Ao dedicar tempo à oração,
o cristão se permite refletir sobre suas experiências, desafios e conquistas, reconhecendo que cada um deles contribui para sua evolução. Essa reflexão pode levar a insights profundos, que não apenas iluminam o caminho à frente, mas também proporcionam um novo entendimento sobre o passado. A prática regular da oração pode cultivar uma sensibilidade espiritual que permite ao cristão perceber as sincronicidades e os sinais que a vida lhe apresenta. Jung acreditava que esses eventos significativos são manifestações do inconsciente coletivo, guiando o indivíduo em sua jornada. Ao prestar atenção a essas sincronicidades, o cristão pode encontrar pistas sobre seu verdadeiro caminho e propósito, formando assim uma conexão mais profunda com a vontade divina. Além disso, a oração pode ser vista como um ato de entrega. Ao se abrir para o divino, o cristão se entrega ao fluxo da vida, permitindo que forças maiores o conduzam. Essa entrega é uma forma de confiança que, por sua vez, fortalece a fé. A prática da oração, quando realizada com sinceridade e devoção, pode transformar a maneira como o cristão encara os desafios da vida, promovendo uma atitude de aceitação e gratidão. Enquanto a oração se torna um caminho de individuação, ela também revela o potencial de transformação que reside na prática espiritual. Os cristãos que se comprometem com essa jornada frequentemente descobrem que a oração não é apenas um momento de introspecção, mas um meio de se conectar com algo maior do que eles mesmos. Essa conexão pode ser uma força poderosa que motiva a ação e impulsiona a mudança, tanto na vida pessoal quanto nas interações com o mundo ao redor. À medida que o cristão avança nessa jornada interior, a oração se transforma em um espaço sagrado onde o indivíduo não apenas busca a sua verdade, mas também se abre para o diálogo com o divino. Este diálogo é fundamental para a compreensão de sua própria espiritualidade e da natureza de sua relação com Deus. A oração, assim, se torna uma prática viva e dinâmica, que transcende as palavras e se transforma em um caminho de descoberta. Conforme exploramos a profundidade da oração como um caminho de individuação, é essencial considerar a dimensão das imagens arquetípicas e do inconsciente coletivo na experiência da oração. Como os símbolos e as tradições moldam a espiritualidade cristã e como eles ressoam com a psique individual. O próximo passo dessa jornada nos levará a um entendimento mais profundo sobre a interconexão entre o inconsciente coletivo e a prática da oração, revelando como essas imagens arquetípicas podem enriquecer a experiência espiritual do cristão em sua busca por significado e propósito. A oração, em sua essência mais profunda, pode ser compreendida como uma expressão do inconsciente coletivo que permeia a experiência cristã. Carl Jung nos ensina que, por trás de cada símbolo e imagem, reside uma verdade universal que toca a psique humana em níveis arquetípicos. Através da oração, os cristãos não apenas se conectam com sua própria espiritualidade, mas também se entrelaçam com uma tradição ancestral que transcende o tempo e o espaço. Em cada súplica e agradecimento, ecoam as vozes de milhões que, ao longo da história, buscaram o sagrado e se esforçaram para compreender o mistério da existência. Quando um cristão se ajoelha ou levanta as mãos em oração, ele não está apenas fazendo um pedido ou expressando gratidão. Ele está, na verdade, ativando imagens arquetípicas que habitam o inconsciente coletivo. Essas imagens, presentes em diversas culturas e tradições, oferecem uma linguagem simbólica que transcende as limitações da comunicação verbal. Oração é a ponte que liga o indivíduo ao todo, onde os símbolos emergem e se tornam guias em uma jornada de autoconhecimento e transformação. Os arquetípicos da luta, da esperança, da fé e do amor estão profundamente entrelaçados nas práticas de oração. Quando um cristão clama por ajuda, ele evoca a figura do herói em sua busca por redenção e significado. Esse herói, que pode ser visto como o próprio Cristo, é um símbolo que representa não apenas a salvação, mas também a luta interna que cada pessoa enfrenta ao confrontar suas próprias sombras. Assim, cada oração se transforma em um ato de individuação, onde o crente não apenas busca o divino, mas também se depara com os aspectos mais obscuros de sua psique. A imagem da luz e da escuridão é fundamental nessa jornada. A oração, portanto, não é apenas um meio de alcançar o que se deseja, mas um processo de reflexão interior que permite ao cristão confrontar suas próprias limitações e medos. Jung nos ensina que a sombra, que representa tudo aquilo que foi reprimido ou negado, não pode ser ignorada. Através da oração, o cristão é convidado a olhar para sua sombra e, ao fazê-lo, começa a integrá-la em sua totalidade. Essa integração é vital para a individuação,
pois permite que o indivíduo se torne mais consciente de si mesmo e de sua relação com o mundo. Ademais, o inconsciente coletivo se manifesta nas imagens que emergem durante a oração. Cada símbolo, cada metáfora, ressoa não apenas com a experiência pessoal do orante, mas também com as vivências de toda a humanidade. Os cristãos, ao se depararem com essas imagens arquetípicas, podem encontrar conforto e orientação. As histórias contidas nas Escrituras Sagradas, por exemplo, são ricas em simbolismo e podem ser interpretadas de forma a refletir as lutas internas de cada indivíduo. Quando se ora, invoca-se o poder dessas narrativas, criando um espaço sagrado onde o indivíduo pode explorar sua própria jornada espiritual. A oração, portanto, atua como um espelho que reflete a psique do crente. É nesse espaço de reflexão que se revela a importância de confrontar a sombra, permitindo que o indivíduo reconheça suas fraquezas e limitações. O cristão é desafiado a não apenas buscar a luz, mas também a acolher a escuridão que habita dentro dele. Essa aceitação não é um sinal de fraqueza, mas um passo corajoso em direção à verdadeira transformação. Através da oração, o cristão se torna um agente ativo em sua própria jornada de autoconhecimento, permitindo que a graça divina atue em sua vida. O papel da oração como um diálogo é essencial nesse contexto. Ao invés de ser uma mera lista de pedidos a Deus, a oração deve ser vista como uma conversa íntima e profunda. É um espaço onde o cristão se abre para ouvir e ser ouvido, onde a voz divina pode ecoar em seu coração. Essa troca é fundamental para o desenvolvimento espiritual, pois permite que o indivíduo compreenda melhor sua própria espiritualidade e os propósitos que lhe são designados. O silêncio que muitas vezes permeia a oração é tão importante quanto as palavras proferidas, pois é nesse silêncio que se encontra a oportunidade de ouvir a vontade divina. Conforme essa jornada de oração se desenrola, o cristão é convidado a explorar a profundidade das Escrituras e o simbolismo que elas contêm. A interpretação simbólica das passagens bíblicas pode enriquecer a experiência de oração, revelando significados que ressoam tanto na psique individual quanto na coletiva. Cada parábola, cada milagre, carrega lições que vão além do literal, oferecendo um convite à reflexão e ao autoconhecimento. Através dessa lente junguiana, o cristão é estimulado a descobrir não apenas a mensagem de Deus, mas também a mensagem que Deus tem para sua vida pessoal. O simbolismo das Escrituras também se torna uma ferramenta poderosa na transformação pessoal. Através da oração, o cristão pode encontrar inspiração e força nas histórias de superação e fé contidas na Bíblia. Essas narrativas arquetípicas falam de amor, sacrifício e redenção, ressoando profundamente com a experiência humana. Quando se ora, o cristão se conecta com esses símbolos, permitindo que eles guiem sua jornada e o inspirem a enfrentar os desafios da vida com coragem e fé. A prática da oração, portanto, não é apenas um ato de devoção, mas um caminho de transformação pessoal. Os cristãos que se dedicam a essa jornada interior começam a perceber que a oração é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, permitindo que eles se tornem mais conscientes de suas emoções, motivações e desafios. Essa consciência é essencial para enfrentar as adversidades da vida, pois oferece uma perspectiva mais ampla sobre a experiência humana. À medida que o cristão se aprofunda na prática da oração, ele é levado a confrontar sua própria sombra e a buscar a luz que reside dentro de si. A oração se torna um espaço seguro onde a vulnerabilidade pode ser explorada, onde as fraquezas podem ser admitidas e onde a graça divina pode fluir livremente. Essa jornada de autoconhecimento é um convite à transformação, à renovação e à descoberta do verdadeiro eu. Em última análise, a oração é uma jornada que não tem fim. É um caminho em constante evolução, onde cada experiência, cada reflexão e cada diálogo consagrado contribuem para a individuação do cristão. À medida que ele se aprofunda nessa prática, começa a perceber que a oração é, de fato, um meio de se conectar com o divino e, ao mesmo tempo, um caminho de autodescoberta. Essa jornada de oração e autoconhecimento se entrelaça com a necessidade de reconhecer e integrar a sombra. Ao enfrentar suas fraquezas, o cristão não apenas busca a luz, mas também encontra a redenção. A oração, então, se torna um diálogo não só com Deus, mas também consigo mesmo. É nesse espaço sagrado que ocorre o verdadeiro encontro com o sagrado e, por consequência, com a própria essência. E assim, ao refletirmos sobre a oração como uma ferramenta de autoconhecimento e transformação,
somos levados a considerar a busca pela luz e pela redenção em meio à sombra. A próxima etapa dessa jornada interior nos convida a explorar a importância do diálogo na oração, um encontro profundo e transformador com o sagrado, onde a voz divina ressoa e se torna um farol em nosso caminho. A oração, enquanto prática espiritual, se configura como um espaço íntimo de reflexão que permite ao cristão um encontro com as profundezas de sua alma. Nesse contexto, a figura da sombra, conceito fundamental na psicologia analítica de Carl Jung, se apresenta como um elemento essencial a ser reconhecido e integrado durante essa jornada interior. A sombra é o aspecto oculto, geralmente negado ou reprimido da psique, que contém não apenas fraquezas e limitações, mas também potenciais inexplorados e aspectos criativos. Através da oração, o cristão é convidado a dirigir seu olhar para dentro, enfrentando não apenas suas fraquezas, mas também as partes mais obscuras de seu ser. A prática da oração pode ser vista como um espelho, refletindo não apenas as luzes que iluminam o caminho, mas também as sombras que o cercam. Nesse ato de introspecção, o cristão se depara com seus medos, inseguranças e falhas, que muitas vezes são ignorados na correria do cotidiano. Ao reconhecer e aceitar essas partes de si mesmo, ele inicia um processo de individuação, onde a busca pela totalidade do ser se torna uma prioridade. Assim, a oração se transforma em um diálogo interno onde o indivíduo não apenas fala, mas também ouve, permitindo que suas vulnerabilidades sejam trazidas à superfície. Ao se colocar em oração, o cristão é convidado a um encontro com sua própria realidade, que por muitas vezes é ofuscada pelas expectativas sociais e pressões externas. Este é um momento de honrar a verdade pessoal, onde a sinceridade se torna a chave para desbloquear as portas do inconsciente. A aceitação da sombra não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de coragem, pois envolve reconhecer que a luz e a escuridão coexistem dentro de cada um de nós. Através desse reconhecimento, o cristão pode começar a integrar essas partes, permitindo que a luz da compreensão e da compaixão ilumine até os recantos mais sombrios de sua alma. A oração, então, se torna um ato de coragem e autenticidade. Ao se abrir para Deus, o cristão não apenas busca redenção, mas também a verdade sobre si mesmo. Esse processo pode ser doloroso, mas é essencial para o crescimento espiritual. É na aceitação e na integração da sombra que o indivíduo encontra liberdade para ser quem realmente é. Essa jornada interior, embora repleta de desafios, é fundamental para o florescimento do eu autêntico, onde a luz da graça divina pode finalmente brilhar. É na interseção entre a sombra e a luz que o cristão descobre a plenitude de sua espiritualidade, alcançando uma conexão mais profunda com o sagrado. A oração, portanto, não deve ser vista apenas como um momento de súplica ou gratidão, mas como um espaço sagrado de autoconhecimento. Ao se permitir sentir as emoções que emergem durante a oração, o cristão é capaz de explorar as complexidades de sua psique e, com isso, entender que a jornada espiritual é, na verdade, uma jornada interior. Cada lágrima derramada, cada dúvida expressa, cada insegurança confrontada se torna um passo em direção à totalidade. É nesse processo que as fragilidades se transformam em força e as limitações em oportunidades de crescimento. Além disso, a oração oferece um mecanismo de cura, permitindo que o cristão se reconcilie não apenas com suas falhas, mas também com suas feridas. Através da oração, ele pode encontrar um espaço seguro para expressar sua dor, questionar suas lutas e buscar entendimento. Este diálogo honesto com Deus pode trazer à luz a necessidade de perdão, tanto para si mesmo quanto para os outros, permitindo que as correntes da culpa e do ressentimento sejam quebradas. A verdadeira liberdade espiritual começa quando o cristão aceita sua totalidade, incluindo a sombra, e busca a luz que a transcende. A integração da sombra através da oração não é um evento isolado, mas uma prática contínua. O cristão é chamado a revisitar suas experiências, refletindo sobre seu impacto em sua vida espiritual. Ao fazer isso, ele se torna mais consciente de como suas sombras se manifestam em suas ações e relacionamentos. Essa conscientização é um passo crucial para a transformação pessoal, permitindo que ele escolha agir de maneira mais alinhada com seus valores e sua verdadeira essência. Assim, a oração se transforma em um caminho de autoconhecimento e transformação. Cada vez que o cristão se volta para Deus em busca de orientação, ele também se volta para dentro, confrontando suas próprias verdades. Esta dualidade,
O encontro com o sagrado e o confronto com a sombra é o que enriquece a experiência da oração, tornando-a uma prática profundamente significativa. É um convite para a mudança, um chamado à ação, onde o cristão é desafiado a viver de forma mais autêntica e consciente. À medida que a jornada continua, o cristão se torna cada vez mais consciente de sua própria espiritualidade, compreendendo que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas um meio de conexão profunda com o divino e consigo mesmo. Este processo de autodescoberta não é linear, ele é repleto de altos e baixos, mas cada passo é essencial para a individuação. A oração, nesse sentido, se transforma em um laboratório espiritual onde o cristão experimenta a transformação, não apenas em sua vida espiritual, mas em todos os aspectos de sua existência. Compreender a importância da sombra na oração é, portanto, um convite para uma exploração mais profunda da própria vida. Cada oração se torna uma oportunidade de reflexão, onde o cristão pode encontrar as partes de si que precisam ser curadas e iluminadas. É um chamado à autenticidade, um reconhecimento de que a vulnerabilidade é uma força e que a verdadeira fé é aquela que se alimenta da verdade interior. À medida que o cristão abraça essa jornada de reflexão interior, ele se prepara para um próximo passo essencial, a transformação pessoal. A oração não é apenas um meio de enfrentamento das sombras, mas também uma ferramenta poderosa para crescer e se transformar. É um caminho que leva à luz, uma oportunidade de se reconectar com o propósito divino, onde cada oração se torna um passo em direção à realização do potencial pleno que Deus depositou em cada um de nós. Assim, a oração se transforma em um diálogo contínuo, onde o cristão não apenas busca respostas, mas também se abre para ouvir a voz do sagrado que o guia em sua jornada. A oração, enquanto prática espiritual, é mais do que um mero ato de pedir ou agradecer. É um diálogo profundo e transformador que nos coloca em contato com a essência do que somos e com o sagrado que nos rodeia. Neste contexto, podemos entender a oração como um espaço sagrado onde o cristão se encontra não apenas para expressar seus anseios, mas para escutar a voz de Deus que ressoa em sua alma. Este diálogo, que se desenvolve na intimidade da consciência e do inconsciente, é uma jornada que nos conduz à descoberta de um relacionamento mais autêntico e profundo com o divino. A prática da oração, assim, convida o cristão a se abrir para uma escuta atenta, onde as palavras se tornam um meio de comunicação que transcende a linguagem. Neste espaço sagrado, a oração se transforma em um veículo de revelação, permitindo ao praticante explorar não apenas suas necessidades, mas também os mistérios da vida e da existência. A jornada da oração é, portanto, um convite à vulnerabilidade, onde o cristão é chamado a se despir de suas defesas e a se expor ao amor e à sabedoria de Deus. Esse encontro, muitas vezes silencioso, é onde a verdadeira transformação começa. O diálogo com o sagrado também é um ato de coragem, pois implica em reconhecer que há algo maior do que nós mesmos. Ao nos dirigirmos a Deus em oração, estamos, de certo modo, afirmando nossa condição humana, nossa limitação, mas também nossa capacidade de nos abrirmos para a transcendência. Carl Jung falava sobre a importância de reconhecer e integrar nossas experiências pessoais, e a oração serve como um espaço onde podemos confrontar nossas dúvidas, medos e esperanças. Neste sentido, a oração se torna um reflexo de nossa jornada interior, onde cada palavra pronunciada é um passo em direção à individuação, ao autoconhecimento e à realização do eu. Quando oramos, não estamos apenas falando, estamos também escutando. A oração é um diálogo bidirecional que exige atenção e receptividade. O cristão que se compromete com essa prática não deve apenas esperar respostas, mas se preparar para ouvir o que o sagrado tem a lhe dizer. Essa escuta ativa pode se manifestar de várias maneiras, através de insights que surgem durante a meditação, de sentimentos que emergem no silêncio ou de momentos de clareza que iluminam o caminho em meio à incerteza. A oração, portanto, não é um monólogo, mas um convite a um relacionamento dinâmico com Deus, onde cada interação enriquece e transforma a experiência espiritual. Para Jung, a espiritualidade é uma parte essencial da psique humana. Ele acreditava que a busca por significado e conexão espiritual é uma necessidade intrínseca ao ser humano. Neste sentido, a oração se torna um portal para essa busca, um espaço onde o cristão pode explorar não apenas sua relação com o divino, mas também com os aspectos mais profundos de sua própria psique. Ao se envolver nesse diálogo, o praticante tem a oportunidade de confrontar suas próprias questões existenciais,
de refletir sobre o sentido de sua vida e de descobrir a presença de Deus em todos os aspectos de sua existência. Dentro desse contexto, é importante reconhecer que a oração pode assumir diferentes formas e significados ao longo da vida do cristão. Em momentos de alegria, a oração pode ser uma expressão de gratidão. Em tempos de dor, pode se manifestar como um clamor por ajuda. Cada fase da vida traz suas próprias nuances à prática da oração, e essa flexibilidade é um aspecto vital do diálogo com o sagrado. A oração não precisa ser rígida ou formal, ela pode fluir com as circunstâncias da vida, adaptando-se às necessidades do coração. Além disso, a oração pode ser vista como um ato de criação, onde o cristão se torna um co-criador da sua realidade espiritual. Ao se abrir para o diálogo com Deus, ele participa ativamente do processo de transformação, moldando não apenas sua vida, mas também a forma como percebe o mundo ao seu redor. A oração, nesse sentido, se torna uma ferramenta poderosa de empoderamento e autoconhecimento, permitindo que o cristão se torne protagonista de sua própria jornada espiritual. O uso da linguagem na oração também merece destaque. As palavras que escolhemos para nos dirigir a Deus podem carregar um peso simbólico profundo e ressoar com as imagens arquetípicas presentes no inconsciente coletivo. Cada expressão, cada invocação, pode abrir portas para dimensões mais amplas da experiência espiritual. Jung via os símbolos como mediadores entre o consciente e o inconsciente, e, ao orar, o cristão pode acessar essas imagens arquetípicas que enriquecem sua compreensão do divino e de si mesmo. No entanto, é fundamental lembrar que o diálogo com o sagrado não é isento de desafios. Muitas vezes, as dificuldades na oração podem surgir, refletindo as lutas internas do praticante. O silêncio, a ausência de respostas ou a sensação de desconexão podem ser barreiras que precisam ser enfrentadas. Nesses momentos, a oração se torna uma prática de perseverança, onde o cristão é chamado a confiar no processo e a manter-se aberto à presença de Deus, mesmo quando as evidências parecem escassas. Esse aspecto da oração como um caminho de resistência e fé é essencial para a jornada espiritual. O cristão é convidado a cultivar uma relação de confiança com o sagrado, reconhecendo que o diálogo, embora possa parecer unilateral em certos momentos, é, na verdade, um convite à entrega e à aceitação. A oração, portanto, se torna um meio de fortalecer essa relação com o divino, mesmo nas horas mais sombrias. A experiência de oração também pode ser profundamente enriquecida por meio da comunidade. O diálogo com o sagrado não se limita à esfera individual, ele também pode ser vivenciado coletivamente, em momentos de louvor, adoração e intercessão. A união de vozes em oração pode criar uma energia espiritual poderosa, onde os cristãos se apoiam mutuamente em suas jornadas. Esse aspecto comunitário da oração ressalta a interconexão da experiência humana e a importância de se reconhecer que todos estamos em busca do mesmo sagrado que permeia nossas vidas. À medida que o cristão se compromete com a prática da oração, ele se depara com a possibilidade de transformação pessoal e espiritual. A jornada interior que a oração proporciona não é apenas uma busca por respostas, mas também uma oportunidade para descobrir o propósito divino que se revela ao longo do caminho. Cada oração, cada diálogo com Deus é uma etapa nessa jornada de autoconhecimento e individuação, onde o cristão se desvenda para si mesmo e para o divino. Por fim, ao refletirmos sobre a oração como um diálogo com o sagrado, somos levados a considerar também o simbolismo e o significado presentes nas Escrituras. As narrativas e os ensinamentos bíblicos não são apenas registros históricos. Eles carregam um profundo simbolismo que ressoa com as experiências psíquicas e espirituais do ser humano. Essa perspectiva junguiana pode enriquecer ainda mais a prática da oração, permitindo que o cristão explore as camadas mais profundas de significado que as Escrituras oferecem. A oração, nesse contexto, se torna uma ponte que conecta o indivíduo ao inconsciente coletivo, onde os arquetípicos se manifestam e oferecem ensinamentos valiosos. Assim, à medida que nos aprofundamos na prática da oração, somos convidados a explorar não apenas nossos próprios anseios, mas também a sabedoria que emana das Escrituras e que ecoa através das gerações. Neste sentido, a jornada da oração é um convite contínuo à exploração e à descoberta. À medida que nos engajamos nesse diálogo com o sagrado, somos desafiados a reconhecer o simbolismo e o significado mais amplo que permeiam nossas vidas e experiências. É nesse espaço de reflexão que a oração se transforma em um caminho de autoconhecimento,
guiando-nos em direção a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nossa relação com o divino. Portanto, ao considerarmos a oração como um diálogo, somos levados a refletir sobre seu papel na interpretação simbólica das Escrituras. Como os ensinamentos bíblicos podem iluminar nossa jornada de oração e nos ajudar a compreender melhor as vozes que ecoam em nossos corações. Essa interconexão entre oração e simbolismo nos convida a explorar os significados mais profundos que aguardam para serem revelados em nossa busca pelo sagrado. A oração, em sua essência mais profunda, representa um espaço de encontro entre o humano e o divino, uma jornada que nos convida a revisitar as camadas mais íntimas de nossa psique. Ao considerar o simbolismo e o significado nas Escrituras, pode-se perceber que a Bíblia não é apenas um conjunto de textos sagrados, mas um labirinto de imagens arquetípicas que falam diretamente à nossa experiência interior. Cada parábola, cada salmo, cada relato de vida é um convite para que o cristão se debruce sobre sua própria história, buscando compreender o que reside nas entrelinhas de sua própria existência. As Escrituras são repletas de símbolos que refletem as vivências, os medos e as aspirações humanas. Por meio da lente junguiana, podemos identificar esses símbolos como manifestações do inconsciente coletivo, que nos conectam a uma sabedoria ancestral que transcende o tempo e o espaço. Por exemplo, o ato de atravessar o deserto, presente em diversas narrativas bíblicas, simboliza a jornada interior de cada cristão. O deserto é um espaço de provação, onde a solidão e a busca pelo sentido se encontram. Nele, o cristão é chamado a confrontar suas incertezas e a se abrir para a revelação divina. Ao orar, ele não apenas clama por ajuda, mas também se coloca em sintonia com essa experiência universal de transformação. O simbolismo das Escrituras nos convida a uma leitura que vai além do literal. Cada história contada é um espelho que reflete nossas próprias lutas. O personagem de Davi, por exemplo, não é apenas um rei. Ele é o homem que enfrenta suas sombras, que dança na presença de Deus e que, ao mesmo tempo, é perseguido por suas próprias falhas. Ao orar, o cristão pode se identificar com Davi, refletindo sobre suas próprias vitórias e derrotas, e como cada um de nós é chamado a ser um autêntico buscador da verdade em meio ao caos. O simbolismo também se manifesta na figura de Cristo. A cruz, por exemplo, é um poderoso símbolo que representa a união dos opostos, o sofrimento e a ressurreição, a dor e a esperança. Ao meditar sobre a crucificação e a ascensão, o cristão é convidado a refletir sobre sua própria vida e a buscar a transformação que vem através do sacrifício. A oração se torna, então, um meio de se conectar com essa realidade, permitindo que o praticante enfrente suas próprias cruzes, reconhecendo que a dor pode ser um caminho para a luz. Além disso, as Escrituras estão repletas de imagens que falam sobre a natureza divina. O pastor que cuida de suas ovelhas, o pai que aguarda o retorno do filho pródigo, a luz que brilha nas trevas. Cada uma dessas imagens oferece uma rica tapeçaria de significados que, quando contemplados em oração, podem se transformar em revelações pessoais. Elas nos ajudam a entender que somos parte de uma narrativa maior, que transcende nosso eu individual e nos conecta com a humanidade. O simbolismo nas Escrituras também pode ser visto como um convite ao autoconhecimento. Através da oração, o cristão é chamado a refletir sobre seu próprio papel dentro dessa narrativa divina. Cada oração se torna uma oportunidade de introspecção, onde as palavras não são apenas sons, mas expressões de um desejo profundo de entender e ser entendido. Essa busca se torna um caminho de individuação, onde o indivíduo se separa de rótulos e expectativas externas e se reconecta com seu eu mais autêntico. Os salmos, por exemplo, são uma forma de expressão emocional que ressoa com a experiência humana. Ao recitar um salmo, o cristão se coloca em contato com suas próprias emoções, seja alegria, tristeza, angústia ou esperança. Essa prática não apenas valida a experiência humana, mas também promove uma conexão com o divino, permitindo que as emoções sejam oferecidas a Deus em um ato de entrega e confiança. A oração, então, torna-se um espaço seguro onde as vulnerabilidades podem ser expostas e aceitas, e onde a transformação pode começar a acontecer. A interpretação simbólica das Escrituras permite que o cristão descubra significados profundos que ressoam com sua psique individual e coletiva. Essa jornada de descoberta é essencial para a transformação pessoal. Quando o cristão se depara com os símbolos e as histórias bíblicas, ele é desafiado a olhar para dentro,
a encontrar a verdade que reside em seu próprio coração e a integrar essa verdade com sua fé. A oração se torna, assim, um veículo de autoconhecimento, onde cada palavra proferida é um passo em direção à clareza e à compreensão. É nesse contexto que a oração se transforma em uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Cada momento de oração é uma oportunidade para que o cristão se detenha, reflita e se conecte com as verdades que estão no centro de sua existência. Ao orar, ele não está apenas pedindo ajuda ou orientação, ele está se abrindo para a revelação de quem realmente é e para a transformação que pode ocorrer quando se entrega ao processo. A jornada de autoconhecimento, mediada pela oração e pela reflexão sobre os símbolos das Escrituras, é um caminho que nos leva a enfrentar e integrar nossos medos, dúvidas e esperanças. Assim como a sombra e a luz coexistem dentro de nós, a oração nos ajuda a abraçar essa dualidade. Ao reconhecermos as partes de nós que precisam de cura, podemos permitir que a luz divina entre em nossos corações, promovendo uma verdadeira transformação. Essa transformação não acontece de forma instantânea, é um processo que requer paciência e comprometimento. A oração, portanto, é mais do que um ato isolado. É uma prática diária, um exercício de fé que nos convida a mergulhar mais fundo em nossa própria psicologia. Cada vez que nos voltamos para a oração, estamos nos permitindo ser moldados e transformados, como barro nas mãos do oleiro. É nesse espaço que encontramos não apenas consolo, mas também a coragem necessária para enfrentar os desafios da vida. Assim, ao final dessa reflexão sobre o simbolismo e significado nas Escrituras, somos levados a considerar como essa jornada interior pode se desdobrar em uma transformação pessoal. A oração se torna um portal através do qual podemos acessar não apenas o divino, mas também a profundidade de nosso ser. Cada palavra, cada símbolo, cada experiência compartilhada nas Escrituras nos guia em direção a um maior entendimento de nós mesmos e de nosso propósito. À medida que avançamos nessa jornada, nos preparamos para aprofundar ainda mais nossa compreensão da oração como uma ferramenta de autoconhecimento. Como podemos utilizar essa prática para enfrentar os desafios da vida com coragem e fé? Qual é a relação entre a oração e a transformação pessoal? Essas perguntas nos conduzem para o próximo passo em nossa exploração, onde a oração se revela não apenas como um diálogo com o divino, mas como um caminho para a verdadeira autotransformação. Que essa compreensão traga paz e clareza à sua vida. Que você possa ver a mão de Deus em cada detalhe e confiar plenamente em seu plano perfeito para você. Continue orando com fé, vivendo com gratidão e caminhando com a certeza de que Deus está respondendo às suas orações. Inscreva-se no nosso canal para mais orações diárias, reflexões bíblicas e mensagens de esperança. Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e espalhe essa mensagem de fé e gratidão com seus amigos e familiares.